BMC News, informação que gera valor. Olá pessoal, estamos com mais um Você com Dinheiro, seu programa sobre investimentos aqui da BMC News. E hoje nós temos mais um dos nossos convidados mais do que especiais. Como você que já acompanha o Você com Dinheiro sabe, nós trazemos aqui nomes do mercado financeiro para conversarem conosco sobre temas de relevância para você, investidor. Muitas vezes com gestores de fundos, para que eles comentem um pouco das suas estratégias de investimentos, mas também com as empresas listadas em bolsa, para que você consiga esclarecer e tirar as suas dúvidas, tanto sobre o negócio da empresa, sobre como posicionar aquela companhia na sua carteira. E hoje nós temos, como eu já disse, mais um convidado muito especial. Nós vamos falar hoje com o Bruno Teixeira, da Intelbras. Como vocês bem sabem, é muito raro a gente ver um desempenho positivo da empresa pós-IPO, mas temos aqui uma representante que conseguiu esse feito. E aí eu já agradeço de largada. Bruno, muito obrigado por aceitar esse convite, por participar aqui conosco do Você com Dinheiro. Obrigado a vocês, Felipe, é um prazer estar aqui contigo e estou à disposição. Maravilha. Bruno, eu queria começar, a gente tem aqui no Você com Dinheiro muito o prelúdio de trazer perguntas, muitas vezes perguntas duras, que o investidor gostaria de poder fazer para a empresa que está investindo. E eu queria começar o bate-papo de hoje com uma questão que muito me afligiu por muito tempo como investidor, né? Por que no Brasil nós temos tão poucas empresas de tecnologia na Bolsa de Valores? Por que é tão difícil investir em tecnologia em solo brasileiro? Boa. Antes de te responder, eu costumo dizer que não tem pergunta ruim, né? Eu acho que ruim é deixar o investidor sem resposta. Então, não tem tema tabu, não tem tema complicado. Eu acho que o objetivo de um emissor na Bolsa é procurar se comunicar com transparência, com clareza, e é assim que a gente tem feito, né? Talvez isso ajude a explicar um pouco o desempenho que a gente teve e vem tendo aqui na B3. Com relação a todo esse segmento de tecnologia, eu acho que, de fato, a Bolsa Brasileira é uma bolsa mais jovem, né, com um novo mercado bastante recente ainda na Bolsa, e aos poucos a gente vai começar a ver empresas desse novo mundo também atuando na B3, né? Os grandes bancos estão lá, as empresas de commodities estão lá, e aos poucos a gente vai criando essa oportunidade também para as empresas de hardware, as empresas de software e as empresas de tecnologia se apresentarem ao mercado de capitais, se apresentarem ao mercado financeiro, cada uma com a sua história, cada uma com a sua expectativa de investimento e retorno, e aos poucos a gente vai criando esse mercado. Eu lembro na época do IPO, os bancos nos perguntavam sobre peers, sobre empresas que pudéssemos ser comparados, né, naquele momento, e de fato a Intelbras era uma empresa que estava iniciando, né, mais uma vez sendo pioneira no mercado, essa participação na Bolsa. Então acho que aos poucos, né, com todos os atuantes no mercado fazendo o seu papel, a gente vai construindo também um segmento de tech na Bolsa Brasileira, e evoluindo, como tudo precisa acontecer, de fato, pouco a pouco, evoluindo cada um ao seu momento, né? Mas eu tenho certeza que é uma questão de tempo. Você comentou aí que os bancos perguntavam, né, de
peers. A Intelbras ela chegou a se desenvolver muito tempo, inclusive com um M&A bem ativo, que depois eu queria também trazer algumas perguntas, mas no formato chamado, ela evoluiu em bootstrapping, né? O mercado financeiro tem bons termos americanizados, que significa que a empresa conseguia a caixa para reinvestir e continuar o seu modelo de crescimento. De onde veio a ideia de ir para o mercado? O que vocês enxergaram? Precisavam de capital? Queria mudar alguma coisa de estrutura de capital ou não? Foram porque enxergaram uma oportunidade? De onde veio? Por que a empresa foi buscar o mercado naquele momento? Esse é um excelente ponto e tem muita relação com a forma que a família fundadora entende e administra o negócio, né? Há muito tempo já a família vem profissionalizando a gestão. O nosso CEO, o Sr. Altair Silvestre, é um executivo profissional, ele não é membro da família controladora. A família já atua na administração da companhia há bastante tempo no conselho de administração. E eles sempre tiveram a perspectiva de que uma empresa de capital aberto teria realmente mais oportunidades de se perenizar no mercado, de crescer com governança e realmente fazer o seu papel, né, a eles como controladores e investidores aqui da companhia, de manter o negócio num ritmo importante de crescimento, de longo prazo, entregando para o principal ativo que é a Intelbras, né, deles. Esse era o principal arcabouço por trás da decisão. E, logicamente, a gente costuma falar de outros dois pontos importantes, né? O primeiro é dar um pouco de liquidez, né, de uma parcela pequena desse investimento. Então, os sócios controladores venderam o limite para que a gente pudesse ter 25% de free float na bolsa, de acordo com o novo mercado. E um terceiro ponto, que a gente sempre fez investimentos, você citou até na tua pergunta, né, que a gente é uma empresa que gera caixa, que traz dinheiro para a gente poder continuar movimentando esse motor de crescimento, e dessa forma a gente sempre atuou de uma forma um pouco mais conservadora, né? Quando do evento da IPO, que a gente fez uma estruturação de alguns projetos e captou aqueles 700 milhões na oferta primária, a gente pode acelerar, pode fazer projetos um pouco mais audaciosos, ainda que com o pé no chão, de fato, bastante consciente do que esses projetos poderiam trazer, mas eu te diria que são esses três grandes aspectos: a perenização do negócio, um pouquinho de liquidez para a família controladora e esses projetos poderem ser acelerados a partir da entrada de recursos. Então a gente está bastante satisfeito de estar na Bolsa, né, e a gente viu já 2021 com crescimento bastante forte, 2022 vindo também acelerado, então temos consciência de que fizemos o movimento correto. Muito bem, eu dei uma olhada aqui enquanto você estava falando, Bruno, dei uma olhada aqui no Com Dinheiro, de acordo com a demonstração que foi publicada agora na segunda-feira, né, relativa a fechamento do trimestre, 30/9, vocês tinham ali um pouco mais de 900 milhões em caixa, né? Então, você comentou dos 700 milhões da oferta primária, então vocês têm mais caixa hoje do que vocês trouxeram no IPO, né? Isso não é brincadeira. Agora, eu tenho que fazer uma pergunta que o investidor, às vezes, fica assustado quando a empresa ainda é recente de bolsa, né? Aconteceu uns 2 ou 3 meses o anúncio do Nubank de eventualmente fechar as BDRs. Esse dinheiro em caixa não é para fechar a listagem não, né, Bruno? Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. A gente tem bastante projeto bom para fazer a aplicação dele e a gente tem uma gestão muito clara e conservadora do caixa. A gente entende que uma empresa com caixa robusto é uma empresa que passa por momentos de macroeconomia mais difícil, né, com maior tranquilidade, se é que a gente pode usar o termo tranquilidade em um ambiente macro difícil, né, mas atravessa momentos complexos com mais serenidade e acaba aproveitando oportunidades que esses momentos mais complexos trazem. Então a gente tem uma premissa de ter pelo menos 2 meses de faturamento no caixa, e aí com todo esse crescimento previsto, a gente precisa sim ter dinheiro dentro do caixa e fazer os investimentos corretos.
E esse corte de 2 meses de faturamento no caixa está crescendo rápido, né? Porque só nos últimos 24 meses aí a companhia dobrou o faturamento anual, né? Esse último balanço saiu bem interessante. Agora, eu comentei do IPO e do M&A. A Intelbras se desenvolveu, né, nos últimos anos, mesmo antes do IPO, com aquisições muito interessantes. Né? Ele tem um posicionamento em alguns mercados específicos que vieram muito lá atrás também das aquisições. A compra da Maxcom lá atrás, no começo de comunicação condominial, fez uma diferença tremenda, porque virou... eu não vou falar monopólio para não parecer que é um termo pejorativo, mas virou um controle muito grande do setor, né? E como vocês têm visto esses M&As pós-IPO? Lógico, o cenário de taxa de juros mudou um pouco desde o lançamento ao mercado, mas como vocês têm visto essas oportunidades de IPO? Tem janela ainda? E tem alguma coisa, vocês estão olhando e podem comentar alguma coisa? Sei que, lógico, a gente tem que, nem todas as informações a gente pode passar, mas tem alguma coisa que você pode trazer para a gente de legal que está acontecendo em termos de M&A com a Intelbras? Você trouxe um excelente exemplo, a Maxcom lá há quase 15 anos atrás, né? De fato, a gente tem como perspectiva olhar sempre oportunidades. A gente sempre busca empresas que possam complementar nosso portfólio, que possam complementar nossa solução tecnológica. Mais recentemente, a gente fez um movimento muito interessante de aquisição da Savent, que é uma empresa prestadora de serviços de software, né? Essas portarias remotas. Hoje a Savent é líder em portaria remota, nessa gestão do ambiente necessário para oferecer uma boa portaria remota com nível de serviço adequado. A gente vê ainda muitas empresas que prestam esse serviço fazendo de uma forma meio que montando um Frankenstein, e a Intelbras tem uma solução completa de hardware e com o software da Savent acaba entregando a solução completa de portaria remota. Então é um outro movimento agora de 2019, mais recentemente em 2021 a gente fez a aquisição da Comp, agora mais recentemente em 2022 a aquisição da Renovige. Então são realmente empresas que complementam nosso portfólio, nossa tecnologia, a Renovige dentro de um complemento de canal, né, um canal bastante interessante do ponto de vista dos geradores de energia solar. E então a gente continua observando. Vocês estão na pergunta a questão da taxa de juros, né? Então tem sempre um impasse quando a gente discute valuation com o empreendedor, né? O empreendedor não aceita o fato de que uma taxa de juros mais alta acaba depreciando um pouco o valuation do negócio dele, e aí são discussões um pouquinho mais amplas, né? Um pouquinho mais profundas. O ambiente não está fácil para fazer alocação de capital em aquisições, mas a gente entende que sim, é uma vertente bastante interessante, existem sim conversas acontecendo, e a gente divide o nosso negócio em 6 segmentos de atuação, mas em 6 unidades de negócio, né? E aí essas 6 unidades de negócio sim enxergam oportunidades, e a gente continua conversando com bastante gente. Eu não sei se em função de uma das tranches, né, do uso da oferta primária era aquisições, e isso acabou despertando o interesse aí do mercado como um todo, né? Mas a gente recebe muita oportunidade aqui no RI, e aí com toda a diligência a gente precisa avaliar, discutir com os segmentos de atuação, ver se faz sentido. Em alguns a gente engaja, em outros não é o momento, mas eu posso te falar com bastante tranquilidade que a gente tem analisado sim, algumas delas estão em processo de due, a gente está discutindo, mas são coisas para o ano que vem, aí quem sabe a gente poder fazer algum novo anúncio. Oh, maravilha, Bruno. Excelente ponto. E aqui a gente está para trazer essa profundidade mesmo ao investidor. O papo está maravilhoso. Eu só preciso chamar a Débora um segundinho que ela tem um break de Brasília. É com você. Exatamente, muito obrigada. Eu estou interrompendo aqui a programação do Com Dinheiro rapidamente, só para poder trazer informação aqui de primeira mão lá de Brasília, diretamente com a Kelly Cali. A gente tem um primeiro encontro do presidente Jair Bolsonaro, então, com o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin. Isso acaba de acontecer lá em Brasília. Kelly Cali, boa tarde para você. Como exatamente foi esse encontro? O que está acontecendo em Brasília agora?
Oi, Débora, boa tarde a todo mundo que está acompanhando a gente. Então, houve aí um encontro há pouco entre o presidente Bolsonaro e o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, né? Esse encontro ocorreu a pedido do próprio presidente Bolsonaro. Vou tentar resumir o que foi que aconteceu, tá? Houve um encontro logo ali por volta das 2 e pouquinho entre o general Ramos, que nem estava previsto para participar, né? O Ciro Nogueira, que está aí encabeçando esse processo de transição do lado ali do governo, né, receberam tanto o Alckmin como o Mercadante, como a Gleisi Hoffmann. Depois que terminou esse encontro, que teve ali, salvo engano, cerca de meia hora, não consigo precisar agora, mas foi mais ou menos meia hora, o Alckmin deu uma coletiva até breve, depois ele foi embora. Ele saiu aqui pelo ladinho, pelo lado que dá no jardim, que é difícil explicar, mas é o lado onde tem elevadores, onde há essa chegada, essa saída de quem vem visitar aqui, sem que entre pelo estacionamento, né, de quem vem visitar aqui o prédio do Palácio do Planalto. Então, o Alckmin foi embora com os outros gestores, inclusive falou aqui com a imprensa, né, como eu disse, fez a coletiva, depois falou ali saindo, enfim, e logo depois, a gente ali na sala de jornalistas, a gente teve a notícia de que o presidente Bolsonaro teria deixado a Alvorada, e já ficou todo mundo ali, né, de alerta, né. Logo depois, o que aconteceu? Houve uma segunda notícia de que o Geraldo Alckmin tinha voltado aqui para o Palácio do Planalto. E aí a gente ficou sem entender o que é que de fato tinha acontecido. Então eu busquei minhas fontes ali que são mais próximas ao presidente Jair Bolsonaro para saber se de fato havia tido um encontro entre o presidente Bolsonaro e aí o vice-presidente Geraldo Alckmin. E aí eu apurei essa informação que eu trouxe para vocês. Houve sim um encontro deles muito breve aqui no Palácio do Planalto, né, que foi pedido inclusive pelo presidente Jair Bolsonaro para que eles pudessem ali falar rapidinho. E o encontro foi rápido, porque o Alckmin chegou e já saiu logo em seguida, viu? Informação aí para vocês de primeira mão aconteceu aqui, que com certeza vai ser a notícia do dia aí, Geraldo Alckmin e Bolsonaro se encontram aqui rapidinho no Palácio do Planalto. Eu volto com vocês. Obrigada, Kelly Cali. Daqui a pouquinho você traz mais atualizações sobre isso no Top News, no fechamento do mercado, junto comigo. Eu te espero por aqui. Muito obrigada. Eu quero também agradecer aqui ao Felipe do Com Dinheiro, inclusive ao Bruno Teixeira, que está aqui batendo esse papo com você, viu, Felipe? Muito obrigada. A gente segue nessa cobertura especial, né, pós segundo turno das eleições e também nesse processo de transição de governos. Nós estamos de volta agora aqui com Dinheiro. Em breve eu volto aqui com o Top News. Muito bem, muito obrigado, Débora, pelas informações. Bruno, deixa eu continuar aqui. Você estava trazendo os pontos importantes sobre o posicionamento da empresa e, inclusive, a gente comentou lá do caso da Maxcom. É inevitável perguntar que, poxa, a Intelbras foi construindo ao longo desse tempo uma estrutura muito robusta em alguns mercados que muitas outras empresas, especialmente a montagem de indústrias de bens de varejo mais acessíveis, olham menos. Então, comunicação predial, a parte de automação, você comentou agora sobre portarias virtuais, né, que acabam permitindo a empresa. Ela tem concorrentes ali estrangeiras, né? Você tem Hikvision, você tem outras opções, eventualmente chinesas, que são fortes no mercado. Mas você consegue fugir um pouco dessa briga de grandes nomes, né? De ver a Samsung tem a parte de controle de acesso eletrônico, fechaduras, etc., mas não é o forte dessas empresas. E vocês acabam entrando nesse segmento que eventualmente permite fugir um pouco da competição. Como não cair na tentação de ir para mercados de maior volume e com uma competição maior? Vamos ver, nós vamos ver uma Intelbras fabricando televisores, por exemplo? Bom ponto. Eu acho que a resposta dessa pergunta a gente precisa iniciar comentando o que a Intelbras faz, né? Onde a gente agrega valor, e eu acho que a clareza desse aspecto é bem relevante para a gente poder seguir crescendo, encontrando mercados adjacentes e realmente fazendo a diferença nesse mercado. Você citou as fechaduras digitais, né? E a gente fala com bastante orgulho da decisão de ter iniciado o negócio de fechaduras digitais aqui dentro da nossa área de negócio de controle de acessos, porque a gente, junto com as revendas, junto com os nossos parceiros que a gente treina todo ano, aí são mais de 200 mil treinamentos ano, mostrando novos negócios, habilitando tecnicamente e comercialmente esses parceiros a fazer negócio,
a gente acaba criando um mercado e desenvolvendo esse mercado no Brasil. Leva um portfólio adequado à necessidade do cliente brasileiro, no preço certo, com as características certas, com as opções certas e disponível, né, em todo o Brasil, e acaba criando esse mercado, fazendo ele acontecer. Então, enquanto a gente tiver clareza de onde agrega valor, a gente vai sempre tomar as decisões certas. Eu queria contar uma historinha curta, mas eu acho que ela ajuda a ilustrar isso que eu estou falando, porque a Intelbras passou lá no final da década de 90 pelo processo de privatização do setor de telecomunicações em um mercado que cresceu muito rápido e a gente soube aproveitar aquele momento, se tornando líder, né, à frente de grandes marcas aí, internacionais que atuavam no Brasil. E depois daquele boom, no final da década de 90, o mercado de telecom pouco cresceu, né? Ele trabalhou, principalmente essa telecomunicação analógica, corporativa, trabalhava em um ritmo de crescimento quase que estável. E a gente sempre com essa perspectiva de fazer um negócio com crescimento, de ser inovador, a gente estudou novos negócios adjacentes. Naquele momento, lá em 2005, a gente tomou a decisão de entrar em segurança eletrônica e redes. Redes, de uma forma muito natural, a gente enxergava que as telecomunicações passariam por dados, e aí você precisava ter esse meio, né, de acesso, os switches, os roteadores, também na nossa base de produtos. E segurança, a gente entendeu que era uma nova oportunidade para esse revendedor, para esse instalador fazer negócios e voltar a crescer, voltar a fazer seu negócio ser próspero. Então a gente tem muita clareza de que esse core do relacionamento com a revenda, do projeto, por menor que ele seja, que precisa ser ofertado por um revendedor, vai ser sempre o carro-chefe das nossas tomadas de decisão. Então, se você pergunta especificamente sobre televisores, eu te respondo dizendo, poxa, será que uma revenda agrega valor para a venda de um televisor? Ou a gente vai vivenciar um mercado onde a presença no grande varejo, talvez uma promoção de preços mais forte, seja de fato o que motiva, né, uma aceleração de vendas e uma penetração de mercado. Então, difícil ver a Intelbras com televisores de varejo, mas se você parar para pensar que um grande sistema de segurança precisa de um monitor, precisa talvez de um video wall, eu talvez não vá brigar na TV Smart lá dentro da casa do cliente, mas pode ser que eu ofereça sim um video wall e passe a ter também um pouquinho desse mercado de monitoramento de imagens, de visualização das imagens. Então acho que a linha para a gente está muito clara de que eu preciso agregar valor, eu entendo e sei onde a Intelbras agrega valor e é por aí que eu vou continuar desenvolvendo os produtos, os portfólios, né, tentando levar uma solução única, uma solução integrada para os nossos clientes, ora residenciais, ora pequenos e médios negócios e mais recentemente, inclusive, grandes corporações que vêm trabalhando com a marca Intelbras. Maravilha, Bruno. Fantástica a sua resposta. É muito bom ouvir e ter esse contato com a empresa, de entender a partir dela esse limiar, né? Onde ela divide os negócios. Realmente é uma oportunidade muito boa para a gente e para os nossos espectadores. Agora, tem uma questão também sobre o modelo de negócios. Onde entrar em montagem, onde entrar em produção. Mas eu vou deixar essa pergunta para daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. BMC News, informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano.
Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. O maior evento de investimentos da América Latina. Aqui você pode negociar índices como DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Olá pessoal, estamos de volta com o segundo bloco do Você com Dinheiro, hoje com a participação de Bruno Teixeira da Intelbras, dando uma aula sobre o setor de tecnologia e sobre esse mercado no Brasil. Um prazer ter você aqui conosco, Bruno. Queria aproveitar também para pedir aos nossos telespectadores que estão vendo pelo YouTube, deixem o seu like, deixem o seu comentário, tragam sua pergunta. Esse é o momento, vamos extrair o que a gente conseguir aqui do Bruno. Vamos aproveitar essa janela e, naturalmente, deixe também o like e siga o nosso canal, isso é parte da valorização do nosso trabalho. Muito bem, Bruno, logo antes do intervalo, eu comentei que eu tinha uma pergunta sobre a estratégia de posicionamento da empresa em termos de montagem e produção. Hoje, a Intelbras possui suas fábricas de montagem, mas ela também conta com muitas parcerias globais em termos de absorção de projetos e essa... É um modelo praticado, Apple, Nike fazem esse tipo de sessão. Mas uma coisa que chamou a atenção, especialmente durante o período da pandemia, né, com a questão de crise de semicondutores e assim por diante, como funciona nesse modelo a gestão com a sua cadeia de fornecedores? Quanto isso pode atrapalhar? Como vocês conseguem associar os projetos, casar cronograma de lançamento? E quanto isso não deixa... vou trazer as perguntas da forma dura mesmo. Aí você fica à vontade para responder. Mas a empresa não acaba ficando na mão demais desses fornecedores? Então, esse é um ponto para a gente que é bastante relevante, estratégico, né? Hoje a Intelbras comercializa mais de 70% dos seus produtos produzidos aqui no Brasil, né? Na fábrica em Manaus, na fábrica em Santa Rita de Sapucaí ou aqui em Santa Catarina, em São José. E o Brasil pouco produz de componentes eletrônicos, né? Então, de fato, a gente vive uma realidade de importação de componentes do mundo inteiro, assim, de uma parcela da Ásia, da Europa, dos Estados Unidos, do Japão. Então tem uma relação que é necessária com toda essa cadeia de fornecedores, e é uma cadeia global, né? Então você precisa ter realmente presença, proximidade no desenvolvimento da tecnologia. A gente tem um P&D aqui com mais de 500 técnicos e engenheiros pensando na próxima linha de produtos, na próxima geração de tecnologia, e para que isso seja bastante assertivo, não adianta eu ter só relacionamento local aqui com os clientes, entendendo a necessidade do cliente brasileiro. Eu também preciso ter relacionamento lá fora com aqueles que podem me ajudar a desenvolver as tecnologias. E aí, a gente viu, por exemplo, a indústria automotiva tendo bastante dificuldade no abastecimento de semicondutores, que a gente logicamente teve também, a gente atravessou momentos bastante difíceis, mas a gente em nenhum momento parou a fábrica, teve que não entregar produtos, né? Teve alguma demanda que acabou ficando atrasada, que
devido a toda a dificuldade, a gente precisou pedir um período de entrega, né, um lead time de entrega um pouquinho maior para os nossos clientes, mas a fábrica seguiu rodando, a gente viu a Intelbras entregando receita tanto em 2020 quanto em 2021 de uma forma bastante robusta. Então eu entendo que o relacionamento, tanto com a ponta fornecedora, seja ela responsável por um produto que eu tenha licenciado para alguém produzir em nome da Intelbras, desenvolvido por mim, desenvolvido em parceria com algum parceiro, mas produzido lá fora, ou comprando partes, comprando matéria-prima para poder trazer e montar nas minhas fábricas, a gente precisa ter esse relacionamento, né, muito bem azeitado, muito bem construído. A Intelbras tem hoje um escritório na China, são mais de 60 pessoas que trabalham conosco lá, realmente mantendo esse nível de relacionamento cada vez mais próximo, entendendo, se mostrando também um parceiro adequado para o desenvolvimento dos negócios aqui na América Latina, mais especificamente no Brasil, e aí é uma relação de mão dupla, né? Eu suporto para que o negócio deles flua, eles me apoiam para que o meu negócio flua, e a gente conseguiu atravessar, logicamente, com muito esforço, com muita estratégia, com muita presença, esses momentos mais complexos que foram, né, 2020, 2021, e continua com bastante clareza aí, trazendo oportunidades para o mercado brasileiro de tecnologias novas, de linhas de produtos novas. A gente hoje tem, para te dar um exemplo, uma linha bastante robusta e a mais completa a nível nacional de casa conectada. Então você tem câmeras integradas com alarmes, com gestão de energia, com a Alexa ou com o Google, com a sua fechadura digital, né? Então você consegue hoje automatizar uma residência aos poucos, devagarzinho, montando cenários, montando primeiro o teu quarto conectado, depois a tua sala conectada, daqui a pouco você está com a casa inteira, aos poucos. Isso vem sendo construído pela Intelbras há um bom tempo já, com grandes parcerias. Algumas produções locais, algumas produções lá fora, e o importante é estar sempre entendendo a demanda do consumidor brasileiro e ofertando a linha de produtos adequada. Onde a gente vai montar onde for mais competitivo. Hoje, como eu citei no início, né, 70% das nossas vendas estão aqui no Brasil, a gente entende que é competitivo montando localmente, as nossas fábricas são muito produtivas e eficientes, e é por isso que a gente segue com essa estratégia. Os 30% que a gente monta lá fora é porque hoje vale mais a pena trazer lá de fora. E como funcionam essas parcerias de modo a você não, digamos, correr o risco, entre aspas, de uma verticalização? Então, como vocês conseguem garantir essa geração de valor no meio do caminho para que não instigar o interesse do seu parceiro comercial, eventualmente lá fora, que está trabalhando nesse projeto de desenvolvimento com você, em dar um ponto adiante e ele fazer a própria comercialização? Esse é um ponto importante, né? A gente precisa escolher o parceiro certo, entender o negócio de uma forma adequada, qual é o papel dele, qual é o meu papel. Obviamente, trabalhar um contrato, acho que as relações comerciais, elas são feitas de boa fé, mas elas precisam ser sustentadas por um contrato bastante rigoroso e bastante claro, né, de quem são as responsabilidades, até onde eu vou, até onde meu parceiro vai. E a gente tem conseguido, de fato, construir relacionamentos muito longos, duradouros, né, benéficos para ambas as partes. E à medida que o negócio vai se desenrolando e vai sendo bom para todo mundo, você tira um pouco essa perspectiva de que alguém vai vir e te deixar na mão, né, para usar até o termo que você usou no começo, né? Então, assim, você precisa ter cuidado, escolher certo, fazer um bom contrato e realmente exercitar anualmente ou na frequência que cada um dos contratos traga a tua discussão estratégica, onde que agrega valor, volta à questão da agregação de valor, né? Onde você agrega valor, aonde você precisa do valor agregado por ele. Então, eu acho que tem gente, sim, que talvez olhe para o mercado brasileiro e ache que é só vir aqui, né, encontrar um importador e fazer o negócio acontecer. Eu acho que ao longo dos últimos 10 anos não faltaram empresas aí lá de fora que tentaram fazer dessa forma e o que a gente vê é a Intelbras
com muita humildade, com muito suor, com muito trabalho, crescendo, fazendo acontecer e realmente se tornando uma empresa ainda mais forte, independente do que a concorrência tente fazer aqui no mercado nacional. Você comentou que não chegou a ter parada de fábrica por causa da crise de semicondutores. Como está o cenário hoje? Existe uma perspectiva disso ainda afetar a produção? Como eu disse, pelo balanço de 30/9 agora, divulgado em 31/10, não parece que afetou muito a receita, né? Mas existe esse tipo de preocupação ou não? A crise já passou, agora a gente já está em ritmo pré-2019? A gente tem uma leitura de que acabar, ela não acabou ainda, ela está bem melhor. Acho que o pior momento já passou. Né? Aquele final de 2020, início de 2021 foram períodos bastante turbulentos. Ainda passou uma partezinha para o segundo semestre do ano passado, mas a gente hoje vive uma realidade muito mais próxima da normalidade. Eu costumo dizer que o abastecimento e a logística internacional ela não é simples, né? A gente fala de relacionamento com fornecedores à distância, uma cadeia longa, né? Um embarque da Ásia para o Brasil é um trânsito de 30 dias no navio. Então, assim, você precisa trabalhar com planejamento, você precisa trabalhar com uma estrutura muito próxima do teu fornecedor, seja ele de um produto acabado ou de uma matéria-prima, para que o impacto do que aconteça ao longo dessa cadeia que é longa realmente gere poucas consequências negativas. E aí você precisa equilibrar fluxo de caixa, alocação de capital, né, prazos de pagamento, prazos de produção e recebimento, teu nível de estoque. Então você precisa realmente conseguir equilibrar tudo isso de uma forma que o risco seja minimizado. A gente viu no nosso balanço um crescimento do estoque no momento mais agudo da crise, e isso não foi sem querer, isso foi proposital. Não adiantava eu ter uma estrutura financeira de estoque adequada e eventualmente correr risco de não entregar o que os meus clientes estavam demandando. Então a gente optou por fazer uma alocação de capital um pouco maior em estoques. À medida que a gente vê essa cadeia logística se normalizando, e ela não está normal ainda, volto a frisar, ela ainda passa por um momento de adequação, mas a gente já vê a cadeia normalizando, a gente já vê os nossos estoques também voltando ao nível de operação mais adequado. Oh, maravilha, maravilha. Eu queria saber um pouquinho mais de futuro da Intelbras também, mas antes, vou chamar um pequeno intervalo, vamos para o segundo break, daqui a pouco a gente volta com o terceiro e último bloco do Você com Dinheiro. BMC News, informação que gera valor. O maior evento de investimento da América Latina. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade. E a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Olá pessoal, estamos de volta com o terceiro e último bloco do Você com Dinheiro. Hoje com Bruno Teixeira da Intelbras, comentando um pouco do negócio e da entrada de empresas de tecnologia na Bolsa. Não deixe, você que está acompanhando pelo YouTube, não deixe de mandar o seu like, deixar o seu comentário, mantenha aí a sua audiência, ela é muito importante para nós. Bruno,
Você comentou sobre já algumas estratégias, tanto de M&A quanto da estratégia de montagem. Agora eu queria pensar um pouco e ouvir um pouco da empresa em termos de olhar para frente, né? A gente costuma brincar o nome das estratégias como Winning Brasil ou a parte de ganhar o mundo. Então, olhando para o posicionamento da Intelbras hoje, tudo que você já trouxe sobre estratégias de geração de valor e onde vocês conseguem gerar e entregar valor, os próximos passos da empresa estão mais para usar o conhecimento local e expandir gamas de produtos? Ou já está um olhar mais para fora de levar o que vocês aprenderam e solidificaram aqui no Brasil para Latinoamérica, enfim, para o resto do mundo? Vocês estão mais numa linha de ganhar o Brasil ou querem expandir as operações territoriais? Você sabe que você está me fazendo essa pergunta num momento que é bastante interessante, porque a gente está discutindo o orçamento do ano que vem, e toda vez que a gente discute o orçamento do ano seguinte, a gente faz um planejamento estratégico de 5 anos, e especificamente nesse ano a gente também está ampliando a visão para 10 anos, né? Então, como vai ser a empresa em 5 anos e em 10 anos? E, de fato, a gente faz esse planejamento olhando cada uma das categorias de produto, olhando o mercado, olhando a evolução tecnológica, as oportunidades que cada uma dessas categorias tem, e depois soma para ver que faturamento vai dar, que estratégia a gente vai ter para chegar naquele faturamento de maneira corporativa, né? Mas olha lá no detalhe de cada uma das categorias de produto. E a gente visualiza, Felipe, uma oportunidade bastante grande no Brasil para todas elas. Então, assim, a gente tem sim uma perspectiva de crescer no Brasil, de seguir ganhando espaço, de seguir democratizando a tecnologia, levando a tecnologia aos 4 cantos do Brasil, né? Hoje a gente tem uma presença já em 98% dos municípios brasileiros, então a gente ajuda sim na democratização da tecnologia no Brasil, e a gente tem isso como uma premissa para seguir o nosso crescimento. Por outro lado, é lógico que a internacionalização sempre é pauta. A gente tem uma operação bastante interessante com distribuidores no Uruguai, né? A gente tem uma presença bastante relevante ali, ainda é um mercado pequeno, se a gente for olhar todas as oportunidades que a gente enxerga na América Latina, mas aos poucos a gente vai sim estudando, fazendo movimentos para poder ampliar o negócio fora do Brasil. O fato de estar fora do Brasil nos aproxima também de outros mercados e, por consequência, de outros concorrentes, e quem sabe nos dá informações antecipadas, né, do que pode vir a acontecer no Brasil, e a gente entende que sim, é uma frente de crescimento. Como tudo na Intelbras, a gente faz projetos de forma conservadora, analisa de maneira bem técnica, né, cada um dos movimentos, e esse movimento de internacionalização é mais um deles. Hoje, se você me perguntar, é relevante o que vocês enxergam de internacionalização pelos próximos 5 anos? Eu vou te dizer, em termos de receita e resultado, não, mas é relevante em termos de visão de longo prazo. Então, a gente está aos poucos, sim, construindo uma visão de internacionalizar a companhia, de também se expor aí aos outros mercados, onde a gente vai começar como entrante, né? Hoje a gente tem posição relevante em várias das nossas linhas no Brasil, e lá fora a gente vai começar a construir essa marca, essa presença, e a gente tem interesse sim em começar, de novo, de maneira conservadora, com o pé no chão, fazendo passo a passo, testando o modelo, testando as oportunidades, e aos poucos ir se solidificando lá fora também. Hoje nós recebemos aqui o Bruno Teixeira, da Intelbras, e tivemos a oportunidade de perguntar algumas questões interessantíssimas sobre o mercado. Acho que valeria, Bruno, a gente ter vários outros programas ainda para adentrar nesses assuntos. Realmente tem muita coisa bacana, e é bom de ver essa visão, é bom de ter essa visão da empresa dentro do dia a dia e como vocês estão tomando essas decisões. Essa transparência com o investidor é, sem dúvidas, muito bacana. E dá para ver, estou aqui também acompanhando com o dinheiro, que tem ganho também a confiança dos investidores institucionais. Você vê, pelas carteiras de junho, que já estão abertas, tem pelo menos aqui 80 gestoras diferentes investindo em Intelbras, o que é muito bacana.
mas remete à última pergunta que eu tenho para o programa de hoje. Por que ter Intelbras na carteira, Bruno? Para mim é fácil, né? Eu tenho. Mas vamos lá. Eu acho que, basicamente, você precisa olhar a estratégia da companhia e ver se ela faz sentido com o teu horizonte de investimento, com as tuas perspectivas enquanto investidor, né? Eu costumo ter bastante clareza na nossa estratégia e poder levar essa estratégia ao investidor pessoa física também, de uma empresa que entende muito bem o seu papel no mercado nacional, o seu papel no desenvolvimento da tecnologia a nível nacional, né? Uma empresa que tem uma marca forte, que tem um canal bastante forte e bastante fiel, e que vem crescendo ao longo dos últimos anos de maneira robusta, entregando resultado independente do que aconteça a nível macroeconômico, né? A gente tem essa mesma perspectiva para o futuro, de seguir crescendo a companhia, de seguir entregando resultado, uma equipe profissional, uma equipe muito dedicada a entregar esses resultados, mesmo antes de abrir capital. A gente sempre se reportou ao conselho de uma forma bastante clara, bastante previsível e, de fato, entregando aquela previsibilidade em resultados. E é assim que a gente quer construir o nosso relacionamento com o investidor institucional, com o investidor pessoa física, né? Aos poucos a gente está mostrando a que veio, mostrando, compartilhando as estratégias, e se o investidor tem essa perspectiva de trazer para sua carteira uma empresa que vai se fortalecer, que vai continuar entregando resultados e aos poucos vai ganhando cada vez mais a confiança do mercado, e aí isso certamente se reflete em múltiplos, se reflete em lucro maior, se reflete em aproveitar oportunidades de uma forma mais eficiente em termos de captação de recursos e investimento desses recursos, eu acho que faz bastante sentido para o investidor trazer INTB3 para sua carteira, né? Talvez aquele investidor que queira um trade mais rápido, queira aproveitar uma oportunidade, eu acho que tem sempre oportunidades, né? A gente viu oscilações na Bolsa ao longo desse ano, que certamente alguns dos investidores pessoa física aproveitaram, né? Iniciamos um ano num ciclo bastante forte, em seguida houve uma queda, né? uma reprecificação da Bolsa que deu oportunidade para alguns aí. Hoje a gente está vivendo recentemente um rally um pouquinho mais forte. Então, aquele investidor que quer curto prazo, eu acho que tem outras variáveis que ele precisa levar em consideração. E aí, o nosso domínio aqui é sobre o negócio, né? Então, eu consigo falar com bastante clareza aquele investidor que quer, sim, montar uma carteira, entender uma companhia saudável, uma companhia robusta, com perspectivas excelentes de crescimento, que vem entregando e certamente vai seguir entregando, porque aqui a equipe é obcecada por entregar resultados e é assim que a gente vai seguir gerindo o negócio. Muito obrigado pela sua participação, Bruno. Foi realmente fantástico o bate-papo. Agradeço realmente pela oportunidade. Agora a gente vai chegando ao fim do Você com Dinheiro. Fique agora com Top News, com fechamento de mercado. E até segunda, aí com o meu companheiro de bancada, Rafael Pasquarelli. Até lá!